Oi, gente! Sim, eu voltei! Até que enfim! Depois de quase 2 meses, tá? O meu bebê está com... Na semana que vem ele vai completar 2 meses, que eu resolvi trazer pra vocês o tão esperado relato do meu parto. Eu sei que muitas de vocês estão curiosas, mandaram mensagem, eu agradeço a cada uma de vocês pelos parabéns, pelas mensagens de carinho que eu recebi nesse tempo que eu fiquei fora, pela curiosidade, enfim. Mas hoje eu vim trazer pra vocês e contar como foi o meu parto. E eu posso adiantar pra vocês que foi a coisa mais difícil que eu fiz até hoje na minha vida e também a mais maravilhosa. Então vamos lá, tá? Eu vou começar agora. Eu até peço desculpa pra vocês por ter demorado tanto pra gravar esse vídeo, mas é que assim, eu queria aproveitar ao máximo assim, o comecinho o primeiro mês do meu bebê, eu queria conhecer ele, queria que ele me conhecesse, então assim, eu aproveitar a minha mãe que tá aqui comigo, então eu me dediquei realmente somente ao meu bebê esses 2 meses. Mas eu já tava sentindo falta de gravar e decidi voltar agora que já tá tudo tranquilo, que eu já tô conseguindo me adaptar à minha nova rotina. Não sei como vai ficar a nova rotina, quantos vídeos eu vou conseguir gravar, como eu vou conseguir gravar, mas eu espero que eu consiga voltar ao normal loguinho. Então vamos lá, se você quer saber como foi o meu parto, é só continuar assistindo esse vídeo. Gente, então assim, ó, eu vou relatar como foi meu parto, porque eu procurei muito na internet relatos de partos pra saber como que ia acontecer, como que as coisas funcionavam, pra saber diferentes casos, pra gente ficar meio que preparada, né? O que que eu achava? Eu achava que ia acontecer assim. Acordei linda num dia de manhã e, opa, a bolsa estourou. Pego minha bolsinha, vou pro hospital, tenho umas dorzinhas e beleza, o neném nasceu. Não foi assim. Nada parecido com isso. Como que começou? Começou tudo numa segunda-feira, no dia 11 de abril, porque eu estava completando 41 semanas de gravidez. Meu neném não queria nascer, ele não queria sair, estava quentinho dentro da barriga da mamãe e ele não queria vir para esse mundo de jeito nenhum. Então eu tive uma consulta com o meu médico na segunda-feira em que eu completava 41 semanas, né? Pra gente ver o que ia acontecer, como que tava o neném e o que a gente podia fazer, né? Porque eu não podia no máximo chegar até as 42 semanas. Então eu fui no meu médico, eu vou tentar resumir toda a história, tá, gente? Senão senta que lá vem a história. Então eu fui lá e ele falou assim, olha, se o teu neném não nascer até a sexta-feira, isso era na segunda, se o teu neném não vier até a sexta-feira, a gente vai ter que induzir o parto, porque ele precisa nascer. E eu disse, ok. Aí ele foi me examinar, o bebê tava bem, tudo. Aí o que ele fez? Ele falou assim, olha, eu vou tentar fazer alguma coisinha aqui pra ver se estimula o bebê a nascer. Porque eu já estava com 1 centímetro de dilatação, mas isso já fazia quase um mês que eu estava com esse mesmo centímetro de dilatação. Aí ele fez, gente, eu não sei explicar ao certo qual foi o procedimento que ele usou, mas ele fez como se ele fosse mexer o colo do útero. Eu acho que é isso, assim, traduzindo pra vocês o que ele me explicou que ia fazer. E aí ele fez, doeu muito, foi uma dor assim, rápida, mas doeu. Enfim, tudo bem. Ele fez isso, ele aí, saindo do consultório dele, ele falou, vamos ver se de hoje pra amanhã acontece alguma coisa. Se não, até sexta-feira a gente vai induzir seu parto. Ok. Vim pra casa, isso já era mais ou menos umas 5 horas da tarde. Vim pra casa, né, com meu marido e tal, minha mãe tava aqui, aí jantamos normal, e aí eu já tava com uma cólicazinha. E até então, gente, eu tinha perdido, não sei se posso dizer bem isso, mas eu tinha perdido o tal do tampão que eles falam, mas assim, nada como eu vi na internet, que ia ser aquela coisa enorme, não. Foi uma coisa bem discreta, assim, eu até nem sabia se realmente ia ser só aquilo ou se ia ter mais. Aí, enfim, voltando à história, aí à noite eu comecei a sentir um pouquinho de cólicas. Depois que ele fez o procedimento lá no consultório, eu comecei a sentir um pouquinho de cólica, mas eu achei que aquilo era normal. Porque eu já tinha vindo tendo contrações durante alguns dias, mas assim, nada demais. Aí cheguei em casa, jantei e tal, à noite, assisti TV e fui dormir. Só que eu não consegui dormir muito bem, porque aquelas cólicazinhas começaram a aumentar e eu tava me incomodando. E eu não tinha posição já pra dormir mesmo, então assim, foi bem complicado a noite. E aí umas 4 horas da manhã eu comecei a ter cólicas, assim, as contrações mais próximas umas da outra. Mas não era nada regular. Tinha hora que eu tinha de 5 em 5 minutos, tinha hora que vinha de 10 minutos, 15 minutos, então não tava muito regular. E eu não tava pensando ainda em ir pro hospital. Até que eu comecei a perceber que o bebê não tava mexendo muito. E aí eu falei pro meu marido assim, ó, não tô sentindo ele mexer e tal, né? E a enfermeira do hospital, as parteiras, me disseram assim,
Se você não sentiu o bebê mexer por muito tempo, você vem até o hospital pra gente poder checar. E ok, aí eu falei com meu marido, ele falou assim, come chocolate pra ver se ele acorda e tal, né? Aí eu levantei, comi chocolate, isso eram 4 horas da manhã. E nada, assim, esperei uma meia hora, nada do bebê mexer, e eu comecei a ficar preocupada. E meu marido falou assim, então faz assim, vai tomar um banho que eu vou ligar pro hospital e dizer que a gente vai pra lá, porque, né, o bebê não tá mexendo, vamos pra checar. E eu tava com aquelas cólicazinhas, mas assim, super suportável, não tava sentindo nada demais. E aí, ok, aí era 4h30, nós fomos pro hospital, aí era 4 horas, eu saí de casa, 4h30? Mãe, Oi? que hora que eu saí de casa? 4h30? 4h30? De 4h30 no dia que eu tive o neném? 4h30. 4h30 eu saí de casa? Aí era... eu não lembro. Aí era 4h30 da manhã, eu saí de casa e fui pro hospital. O hospital é bem pertinho aqui da minha casa, dá uns, sei lá, uns 5 minutos, nem isso de carro. E fui pro hospital. Aí cheguei lá, elas me examinaram e eu estava com 3 centímetros de dilatação. E aí o que elas me falaram? E o bebê tava tudo bem, na verdade ele só tava dormindo, por isso que ele não tava se mexendo tanto. Mas assim, né, em via das dúvidas, foi melhor ir até o hospital pra checar. E eu estava com 3 centímetros de dilatação. Isso era já umas 5 e pouco da manhã, elas me falaram, então você volta pra casa, mandaram eu voltar pra casa. Na verdade eu fiquei meia hora em observação pra ver como é que estavam os batimentos cardíacos do bebê e tal, né, depois que elas me examinaram. E aí tava tudo ok, ele tava bem, a única coisa é que ele estava dormindo mesmo. E elas me falaram assim, volte pra casa então, e volte daqui umas 3 horas pra gente ver se isso tá evoluindo ou como que tá. Aí ela falou, tente andar um pouco, tente ficar naquele balão, sabe aqueles balão de ginástica? Ela falou, tente ficar sentado em cima do balão, porque conforme você se mexe, o bebê vai encaixando e tal. Porque eu já tinha tido algumas dicas, alguns conselhos quando eu fazia as aulas de parto, enfim. Aí porque aqui na França tem, né, as aulas de parto e tudo explicadinho pra você, pra te ajudar, né, na hora do parto, pra você ensinar você como que alivia a dor, enfim. E aí elas me falaram assim, então fica no balão e eu tento andar um pouquinho, subir escada, enfim, e você volta aqui umas 3 horas pra gente ver como é que vai estar a evolução da tua dilatação. E o bebê também tava um pouquinho alto, então talvez isso iria ajudar. Aí eu voltei pra casa, vim até andando no hospital com meu marido, deixamos o carro lá no hospital, né, estacionado lá, e voltamos aqui. Era umas 6 horas da manhã, a gente voltou. E viemos andando, conversando, eu tava com aquelas cólicazinhas, assim, tava começando a doer um pouquinho, mas nada demais. E voltei pra casa, tomei café, e fiquei esperando, daí era umas 8h30 mais ou menos, fui me maquiar, né, porque eu não ia pro hospital com cara de morta, que de manhã eu fui, né, porque 4h30 da manhã ninguém merece acordar. E aí eu fui me maquiar e voltei pro hospital. Fui andando com minha mãe, com meu marido, fomos andando pro hospital de novo. E cheguei lá, meu médico estava lá. E aí a enfermeira disse, olha, ele pediu pra você esperar porque ele mesmo quer te examinar. Ainda bem. Quando meu médico me examinou, eu estava com quase 4 centímetros de dilatação. Quer dizer, eu estava com 4 centímetros de dilatação. E aí ele falou, não, você vai ficar porque você está com 4 centímetros de dilatação, as suas contrações estão mais seguidas umas das outras, então você vai ficar aqui porque é hoje que seu bebê vai nascer. Daí, e foi um momento assim meio tipo... Nossa, é agora, e o marido virou assim, é agora. Mas eu tava super tranquila, assim, fiquei até feliz, né, e tal. Aí fui pra sala de parto, já fui diretamente pra sala de parto, e fiquei lá. Aí veio a enfermeira, o meu marido foi fazer foi organizar a papelada administrativa, de internamento, de internação. Enquanto eu fui, as enfermeiras foram me preparar, me colocar o soro na veia, porque, né, como eu não tinha comido, na verdade, assim, eu falei que eu tomei café, mas eu só tomei um café. Não comi nada porque eu não tava com fome. Com aquela dor eu não tava sentindo fome, então eu não comi. Delas me colocaram no soro e tal, e ali fiquei esperando. Aí, ok, meu marido foi pra sala, né, ele não saiu do meu lado nem um minuto, assim, foi um super companheiro. Ele me ajudou muito, principalmente na hora que a coisa começou a pegar. E eu tenho que agradecer muito a ele, porque ele esteve muito do meu lado, assim, o tempo todo comigo ali. Também não comeu, e ficou ali do meu lado. Mas enfim, e aí foi passando, e aí eu não saí desses 4 centímetros de dilatação. Eu acho que já era perto do meio-dia e eu ainda estava com esses 4 centímetros de dilatação. Então o negócio não estava evoluindo. Foi aí que eles aplicaram aquela... Ai, sabe aquele soro para induzir o parto? Eu não lembro o nome, tá? Aplicaram o soro para induzir o parto para ver se acelerava. E aí, gente, começou a vir
aquelas contrações realmente mais fortes. Aí o negócio começou a ficar difícil. E eu comecei a ter contrações de 5 em 5 minutos. De 3 em 3 minutos, se eu não me engano. Eu não lembro ao certo, mas foram contrações mais próximas umas das outras. Mas ainda assim, doía, mas ainda assim eu estava controlando, não estava achando que ia ser uma coisa, né, fora do normal. Ok, aí era mais ou menos umas 2 da tarde, eu acho. Era mais ou menos isso, umas 2h30, 2, 3 horas da tarde. Aí como as contrações ficaram de 2 em 2 minutos e começaram a ficar realmente fortes. Aí a enfermeira, a parteira veio me examinar e ela disse que eu estava com 5 centímetros de dilatação. E ela perguntou se eu queria tomar anestesia, né, periodural. E eu disse que sim, porque já estava doendo bastante e tal, mas eu ainda estava controlando, sabe? Mas eu falei, se eu vou querer anestesia de qualquer forma, por que não já aproveitar e ter anestesia agora? E aí veio até, ela brincou comigo e falou assim, nossa, você tá aguentando bem as dores, porque você já está com 5 centímetros de dilatação e você ainda não tá reclamando. Eu falei pra ela assim, que era uma dor, que doía muito, mas assim, era uma coisa controlável. E aí, enfim, mas aí o anestesista veio, o meu marido saiu da sala pra aplicar anestesia, apliquei anestesia, e ok, depois de uns 10 minutinhos assim, ainda o anestesista teve que furar minhas costas 2 vezes, porque ele não encontrou, tinha um músculo que tava atrapalhando e tal, enfim. E dói sim, tá, gente? Vamos falar que a anestesia não dói, mas em mim doeu. Então, dói sim. Não é nada suportável, mas dói. Aí, uma hora depois, assim, tava alegria, não tava sentindo mais nada, tudo lindo, perfeito. E ok, conversando com meu marido, brincando, tirando fotos e tal. Aí, gente, o que aconteceu? De repente, do nada, eu tava sozinha na sala, que meu marido tinha saído pra... Eu não lembro o que ele tinha ido fazer. De repente começou a pitar um monte de aparelho na sala, começou a pitar e eu vi no monitor que o coração do neném tinha baixado. E eu levei um susto, começou a pitar um monte de aparelho, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, e eu vi que os batimentos do neném tinham caído, aí veio aquele monte de enfermeira na sala e me falaram, olha, o batimento do neném tá caindo, vamos... Elas começaram a mexer lá o aparelhinho, né, que tava monitorando pra ver se encontrava o batimento dele, e não achavam. E eu comecei a ficar, né, assustada, porque o que tá acontecendo? Aí elas me fizeram mudar de posição, e aí voltou o batimento cardíaco do neném. Ok, então, até então eu achei que ou era o aparelho que estava numa má posição, ou eu estava numa má posição, sem problemas. Depois disso, gente, eu comecei a sentir dor de novo. Aí eu falei, mas que estranho, né? Eu tô com anestesia e tô sentindo dor. E eu falei, mas acho que isso vai passar. Só que eu só sentia dor de um lado, do lado esquerdo. E eu achei aquilo super estranho. De repente, assim, foi passando e a dor foi aumentando. E assim, eu tava com contração de 2 em 2 minutos. E era uma dor, assim, gente, muito forte. Era uma dor muito forte. E aí eu peguei e pedi pra enfermeira chamar o anestesista novamente, né? Pedi pro meu marido chamar ele porque eu tava com muita dor. Aí ele chamou o anestesista de novo, o anestesista veio, me examinou e tal, e eu tava com 6 centímetros de dilatação, tá? Eu tô contando assim mais ou menos o que eu lembro, tá? Porque entre horários e a dilatação em número, assim, eu não lembro muito bem. Com 6 centímetros de dilatação, isso já era, tipo, meio da tarde, umas 4 horas da tarde. E o negócio não tava evoluindo. E nisso, gente, ele veio, arrumou tal anestesia, voltou, aí não tava funcionando de novo, não sei o que aconteceu, que a anestesia não tava funcionando e eu tava sentindo dor. Nisso, o médico veio, eram umas 5, 6 horas da tarde, nada de novo aconteceu, o batimento do cardíaco do neném caiu de novo, as enfermeiras voltaram, e resumindo a história, o batimento cardíaco do neném estava caindo todo o tempo e eu só podia ficar numa posição, que era do lado esquerdo. Porque quando eu me mexia de posição, eu não sei o que acontecia, elas não sabem se era a posição do cordão umbilical que estava errada, ou se eu estava prendendo alguma, na posição que ele estava, se eu acabava prendendo alguma veinha, eu não sei, não entendia direito, que acabava cortando o batimento cardíaco dele. Ele não gostava, enfim, ele não estava gostando, então eu só tinha que ficar do lado esquerdo. Então eu passei o dia todo, até a hora de ganhar neném, só do lado esquerdo. Eu fiquei com o lado esquerdo amortecido, e o pior é que o lado esquerdo é que eu sentia dor, porque a anestesia não estava fazendo efeito. Eu não sei se esse relato vai ficar muito bagunçado, tá? Porque eu tô contando conforme eu tô lembrando, assim, do que aconteceu. Enfim, daí era umas 6 horas da tarde, o meu médico veio me ver. E aí eu não saía daqueles 5, 6 centímetros de dilatação, porque tinha uma hora que a enfermeira vinha e ela falava que eu tava com 6, aí o médico vinha e ele falava que eu tava com 5, então eu nunca sabia ao certo o quanto eu tava de dilatação, então eu ficava entre 5 e 6. Aí ele falou assim, olha, vamos estourar a sua bolsa pra ver se isso ajuda também a que o negócio vá mais rápido, né? Eu já tava morrendo de fome, E morrendo de dor. Tava morrendo de fome, morrendo de dor.
Mas, né, não podia comer nada porque, enfim, eu estava em trabalho de parto. Aí o que aconteceu? Ele foi estourar minha bolsa, gente, e eu não tinha líquido. Ele estourou minha bolsa, usou aquele negócio, parece uma agulha desse tamanho, assim. Só que eu não senti nada, né? Não é uma coisa que dá aquele incômodozinho, mas eu não senti dor nenhuma. Aí ele estourou minha bolsa e eu tava sem líquido. Eu acho que eu vim perdendo líquido no decorrer dos dias e não percebi. Na verdade, eu percebi que a minha calcinha estava molhada, mas eu achava que, sei lá, a neném tava apertando minha bexiga e acabava saindo um pouco de xixi. Eu não sabia o que era, então eu achei que era normal, que não tinha nada de errado. Mas não, eu acho que era aquilo que eu tava perdendo meu líquido, porque quando ele estourou a minha bolsa, eu tava sem líquido quase. Enfim, né? Então assim, resumindo, ele estourou minha bolsa e nada funcionava. Passaram essas horas, 7 horas, o batimento cardíaco caía de novo, voltava, e aquilo tava me deixando desesperada. Era aí umas 8 horas da noite, o batimento do neném caiu, assim, mas caiu foi pra 0, sabe? Gente, eu me desesperei. Aí veio aquele monte de enfermeira na sala, e eles me examinaram e me mexiam e tal, e eu só daquele lado esquerdo, e não voltava, demorou pra voltar. E aí, gente, eu fiquei, assim, super assustada, morrendo de medo, porque o que podia estar acontecendo? E ela não te fala muita coisa pra não te deixar assustada, né? E meu marido também já tava bem assustado, bem cansado, porque a gente passou praticamente o dia todo naquilo, e aí o anestesista vinha, me dava de novo a anestesia e não funcionava, e eu ficava com dor, e gente, chegou uma hora que eu tava assim, vendo estrelinhas, porque a dor é uma dor que não dá pra explicar, é uma dor que dói demais, mas eu só sentia dor de um lado, não sentia dor do outro lado. Enfim, aí voltando à história, elas vieram e o batimento cardíaco do neném não voltava, de repente voltou. E elas me falaram assim, olha mamãe, a gente vai chamar o doutor, porque eu acho que a gente vai ter que passar por uma cesariana, porque o neném, ele não tá suportando, ele não tá bem, o batimento cardíaco dele tá caindo muito, então a gente vai passar por uma cesariana. E aí elas começaram a me preparar pra cesariana. E eu já comecei a chorar, né, gente? Porque eu tava naquele desespero, naquele cansaço, naquela dor, naquele pânico, com medo que acontecesse alguma coisa com o neném. Eu não tava preocupada com a cesariana, nem preocupada comigo. Eu tava preocupada com ele, porque eu tava com muito medo que acontecesse alguma coisa. Por mais que eu estivesse com muita dor, eu tava preocupada com ele. Enfim, a minha preocupação era o neném. Aí eu falei, ok, tudo bem. Aí nisso, gente, meu médico veio muito rápido. Ele veio assim, 5 minutos ele chegou no hospital. Daí ele foi me examinar. E ele viu que eu tava chorando, ele, por que você tá chorando? E eu falei assim, porque eu tô com medo, né, eu tô assustada. Dele, não, fica tranquila, você não confia em mim? Aí eu falei que confiava e tal. E aí ele foi me examinar, daí ele falou assim, por que elas te falaram que a gente tem que passar por uma cesariana? Eu falei assim, olha, eu não sei dela. Daí ele falou, não, você não queria ter o teu parto normal? Você vai ter o seu parto normal. Confia em mim, o neném tá bem, não tem nada. Ele falou assim, às vezes a sua posição que tá incomodando ele, não é que ele não esteja bem, fica só na posição em que a gente falou pra você ficar, eles colocaram até uma almofada assim embaixo da minha perna, que vai dar tudo certo. Confia em mim que você não vai ter a cesariana, você vai ter teu parto normal como você quis. E aquilo já me aliviou assim um pouco, né, mas mesmo assim eu tava tão em pânico que eu não conseguia parar de chorar. E o médico, ele olhava pra mim e falava assim, por que você tá chorando? Para de chorar, não precisa, vai dar tudo certo. E ao mesmo tempo assim, que eu tava com tanta dor que eu já tava quase falando, pelo amor de Deus, me dá uma cesariana, porque eu não tava aguentando a dor que eu tava sentindo. Gente, eu tô dando risada agora, mas na hora, vou falar pra vocês, hein, ô dorzinha lazarenta, que é essa dor do parto. Mas enfim, tava tudo bem, né? Enquanto o neném estava bem, então eu estava aguentando tudo. E, gente, o que aconteceu? Eu chamei o anestesista umas 9 horas da noite, eu chamei o anestesista de novo, porque assim, a dor estava insuportável. Eu passei o dia inteiro com dor. Então assim, a dor, quando o anestesista vinha, 10 minutos depois eu melhorava a dor, mas 1 hora depois voltava. Então assim, eu tava nisso de a anestesia funciona, depois não funciona mais. E eu tava com muita dor. 9 horas da noite eu falei pro meu marido, chama o anestesista, manda ele aplicar de novo esse negócio, porque não tá funcionando e eu tava com muita dor. E eu tava assim, com contrações de tipo, quase em 1 minuto, assim, sabe? Então tava doendo demais. E era o tempo de eu respirar e vir a contração novamente. Meu marido ali do meu lado, me acalmando, espirrando aguinha no meu rosto, me ajudando, coitado, me ajudou muito, assim. Foi o meu porto seguro naquele momento, foi meu marido, assim, porque ele foi essencial pra eu suportar tudo aquilo que eu tava vivendo, né? E aí as enfermeiras vieram tirar
me examinar, tirar minha temperatura e eu estava com febre. Então eu tive que tomar mais um remédio lá para baixar minha febre, porque além de tudo isso que eu estava passando, eu estava com febre. E aí o que eu falei? Falei pro meu marido, chama o anestesista porque a dor tá assim insuportável. Aí ele foi de novo, chamou a enfermeira veio, chamou o anestesista era um mal-humorado, chato, assim, bem chato. Meu marido teve até que dar uns chega pra lá nele pra ver se ele, poxa, a mulher tá ali sentindo dor e você tá aí tratando ela como se ela fosse um bicho, sabe? Horrível. Mas assim, todas as pessoas do hospital, todo mundo muito bacana, meu médico excelente, assim, não tenho nada pra falar, mas aquele anestesista, se eu pudesse dar um chute na bunda dele, acho que eu dava. Mas enfim, ele veio novamente, aplicou anestesia, gente, eu já não sentia mais as minhas pernas, eu não sentia nada, parecia um pacote, assim, que podia me jogar de um lado pro outro, que eu não sentia mais nada. Só que aí, 9 horas da noite, quando ele voltou e aplicou anestesia, deu uns 10, 15 minutos, eu parei de sentir dor, assim, eu sentia uma dorzinha bem leve, sabe, não, nada assim, comparado ao que eu estava sentindo. Eu sentia quando a contração vinha, aquela cólicazinha leve, mas não sentia realmente a dor que eu estava sentindo no começo. E aí foi só alegria, né? Foi ufa. E aí eu brincava com as enfermeiras, porque eu falava que eu não queria que meu filho nascesse no dia 13, que eu queria que ele nascesse no dia 12, e isso já era na terça-feira, no dia 12, né? Foi quando eu acordei às 4 horas da manhã, já era o dia 12. Isso já era 9 horas do dia 12 ainda. Eu falava, não, eu quero que ele nasça até meia-noite, eu quero que ele nasça no dia 12, não quero que ele nasça no dia 13. Mas assim, né? Era uma forma de descontrair, de brincar. E nisso, ok, passou o tempo, eles vinham me examinar, 8 centímetros, 7 centímetros, 7, 8, e nada de 6 lugar. Era umas 11 e pouco da noite, umas 11h20, 11 e pouquinho, são uns 11h20 eu acho. Meu marido foi chamar a enfermeira pra vir me examinar, porque fazia tempo que elas não me examinavam nada, né, já era tarde. Aí a enfermeira veio me examinar, era umas 11h20, ela me examinar dela, nossa, já estou sentindo a cabecinha do neném, ele vai nascer. Glória. Então, quer dizer assim, foi aquele momento tipo, puxa, até que enfim, sabe? 11 horas da noite, eu cheguei no hospital às 9 horas da manhã, já tô desde as 4 com aquilo, né, com aquela cólica, entrando no trabalho de parto. Enfim, era 11 horas da noite, ela 11h20, 11h30 da noite, ela veio, vamos preparar a sala, tal, chama seu médico. E foi, era 11h30 da noite, eu estava preparada para ter neném, já comecei a fazer força. E era 11... Aí meu médico chegou e fazendo força, força, força e nada, eu já estava super fraca, não tinha forças para mais nada. E meu marido ali me ajudando, vamos, empurra, respira. E até que o batimento cardíaco do neném caiu de novo. E aquilo ali, gente, foi assim, a gota d'água. O meu médico me olhou pra mim e falou assim, olha, vou ter que te ajudar a ter esse neném, porque ele não tá suportando, ele tá ficando fraquinho também, ele não tá suportando as contrações e nós vamos ter que fazer esse neném nascer. E aí, gente, ele falou assim, vou precisar usar o fórceps. Sim, meu neném foi tirado com fórceps. Eu tive episiotomia, que eu precisei cortar, e ele precisou ser tirado com fórceps. Não senti nada na hora do fórceps, tá? Foi ruim, porque eu queria que ele nascesse da forma mais natural possível. Mas eu queria que ele nascesse. O meu médico sabia o que ele estava fazendo, eu confiei muito nele, e ele falou assim, preciso que o neném nasça, o batimento cardíaco estava caindo, então o importante era que o meu neném viesse com saúde, viesse bem. E aí ele foi tirado com fórceps. Tudo bem. Foi 11h56, o meu bebê veio ao mundo, veio assim, se engasgando, eu não tava chorando, ele nasceu engasgando. Aí a enfermeira veio, colocou ele no meu colo, fez uma massagenzinha e foi aquele momento assim que é um turbilhão de sentimentos, é uma alegria. Só que, gente, eu tava tão cansada, eu tava tão fora de mim, assim, por causa da dor, por causa da fraqueza, que eu não tava realizando o que tava acontecendo. E meu marido começou a chorar, quando o médico tirou a cabecinha dele, assim, meu marido começou a chorar e falou, olha, amor, tá nascendo, tô vendo a cabecinha. Mas eu não tava realizando, eu tava em outro mundo, eu acho. Eu tava assim, tipo, que legal. Daí ele veio pro meu colo, eu senti aquela coisinha mole, quente, assim. Aí veio a emoção, aí eu chorei, aí... Mas eu não chorei tanto como eu achei que ia chorar, eu achei que ia desabar, chorar, mas não. Foi aquele choro de alegria, sabe? Que, oxe, que legal, filha, ele começou a chorar. Enfim, foi assim. Aqui, eu também. Mamãe e papai. Vamos tirar a mãozinha do rosto, vamos. Ele tá acostumado. Frio. Tá foto, ó. Não chora, não. Não chora, a mamãe tá aqui. E aí vocês viram, gente, foi assim, foi o momento que ele chegou, aí eu esqueci tudo que tinha acontecido, eu esqueci toda a dor, foi
é inexplicável. O sentimento que você tem a hora que você pega ele no colo, que você vê ele chorando, vê ele pela primeira vez. Eu lembro que a primeira imagem que eu tive dele, assim, que ele era todo peludinho, sabe? Tava o braço e as costas, assim, que ficou virado pra mim quando ele veio no meu colo, todo peludinho. Então foi, assim, um sentimento incrível. Nisso que aconteceu foi que eles levaram o neném pra fazer a limpezinha do nariz e tal, né? Enquanto meu médico ia cuidar de mim, porque como eu tive episiotomia, tinha que dar os pontinhos e tudo. Então, levaram o neném, meu marido foi com o neném pra seguir os exames, né, os primeiros exames. O meu neném também nasceu com febre, porque eu tava com febre, então ele também teve febre, que tão cansativo quanto foi pra mim, também foi cansativo pra ele. Então ele também teve febre. Mas assim, eu fiquei mais ou menos uma meia hora na sala, assim, de cuidados, né, pro meu médico terminar de cuidar de mim, enfim. E aí meu marido veio com o neném no colo, aí foi a hora que eu realmente peguei meu filho, que aí ele tava acordado, assim, olhando, tipo, o que tá acontecendo aqui? Tava tudo muito novo pra ele também. Aí nisso ficamos eles deixaram, saiu todo mundo da sala, saiu meu médico, eu fiquei ali na sala em observação, e enquanto eu tava em observação, ficou meu marido e o neném comigo. Ficou só nós três naquele momento, sabe? A gente estava realizando o que estava acontecendo ainda, que ele já estava ali no nosso colo, depois de tudo que tinha acontecido, estava ali bem. Eu estava agradecendo a Deus assim que ele veio com saúde, que tinha passado todo aquele estresse do dia, toda aquela dor que eu senti, todos aqueles sustos, batimentos cardíacos caindo, e graças a Deus ele estava ali bem, cheio de saúde, bonitinho. Então foi assim maravilhoso, gente, foi sem palavras. E aí nós ficamos ali por mais ou menos uma hora e meia, meu marido avisando todo mundo que ele tinha nascido, e eu ali curtindo ele já veio pro meu seio, já quis mamar, mas não mamou muito porque ele tava mais dormindo, acordando do que com vontade de mamar. Mas foi assim, e depois veio as enfermeiras, né, pra me transferir pro meu quarto, que daí também teve uma outra história por trás, se vocês quiserem eu posso contar, que daí acho que já faz parte do meu pós-parto. Mas, gente, eu tava tão fraca, que eu não conseguia ficar de pé, eu não conseguia passar da minha cama, da sala de parto, pra cadeira de rodas, assim, porque pra ir até o apartamento, né, até o quarto de que eu ia ficar. Era muita fraqueza, eu não conseguia realizar, assim, sabe, que meu filho tinha nascido, que tava tudo assim, uma mistura de sentimentos, e a fraqueza, eu tava muito, muito fraca. Mas graças a Deus foi tudo bem, o meu filho nasceu dia 12 de abril, às 11h56 da noite, com 3,330 kg. Então ele veio bem fortinho, veio super bem, cheio de saúde, e ficou comigo todos os dias no hospital do meu lado. Quando tinha que fazer exame nele, os médicos vinham lá no quarto buscar ele, ou faziam um exame no quarto mesmo, ou meu marido acompanhava, ou eu podia acompanhar. Pra dar banho, sempre tinha alguém que vinha e me buscava pra ir dar banho nele, me ajudava. Então assim, foi simplesmente incrível. Não tenho o que falar, a equipe do hospital que eu tive, que aqui é o hospital da minha cidade, foi incrível, o hospital foi muito legal. As enfermeiras que cuidaram de mim depois, porque foi bem difícil assim a minha recuperação, né, por causa do fórceps e tudo que eu passei. Mas eu posso até contar pra vocês como que foi o meu pós-parto, se interessar vocês, tá? Se interessar, vocês deixam um recadinho aqui abaixo, que eu posso gravar um vídeo contando como foi o meu pós-parto, o que aconteceu, enfim, todos os detalhes, tá? Esse vídeo já tá super longo, mas eu espero que tenha dado pra contar pra vocês mais ou menos como que foi esse dia mais incrível da minha vida, o dia incrível da vida do meu marido e o nosso dia assim mais feliz. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar um recadinho aqui abaixo que eu vou estar respondendo vocês também. Eu posso fazer um vídeo só de respostas sobre o meu parto. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então não deixe de se inscrever aqui no canal, aqui ó, é só clicar no botãozinho aqui abaixo pra ficar ligadinha nos próximos vídeos e nas novidades. Então é isso, gente. Um grande beijo a todos vocês que se preocuparam comigo. Um grande abraço. Me senti, assim, super amada por vocês também, que já me acompanham aqui, que me seguem, que sempre estão falando comigo. Então um grande beijo, muito obrigada pelo carinho. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fique com Deus e... Eu queria mostrar esse neném no vídeo, mas ele tá danando. Ele não vai querer acordar agora. Esse é meu príncipe. Lindo, cheio de saúde, gordinho, que tá agora com 2 meses. Olha, ele tá nanando aqui.